Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula com o professor Beraldo. Para você que quer arrebentar nos estudos, vem comigo. Bora estudar, galera? Bom, galerinha, hoje a gente vai então para a nossa aula sobre organelas celulares membranoses. Isso mesmo que você ouviu, organelas celulares membranosas. Nós já tivemos uma aulinha sobre as organelas celulares não membranosas, falamos especificamente sobre membrana plasmática e tudo mais. Agora não. Hoje a gente vai falar sobre organelas celulares membranosas. Para a gente entender um pouco melhor quais são essas organelas e quais são as suas funções, vem aqui, vem comigo aqui para esse slide para você conseguir compreender isso melhor, pessoal. Vamos lá então. Bom, galerinha, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as organelas celulares membranosas, como eu falei agora há pouco, certo? A gente já viu as organelas celulares que não possuem membranas e agora vamos olhar aquelas que são membranosas. Começando então, dentro do nosso grupo de observação aí, pelo retículo endoplasmático. Bom, existem dois tipos de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático rugoso, ou então retículo endoplasmático granuloso ou granular, e retículo endoplasmático liso, aquele que é chamado de não granuloso ou não granular. Ele é formado por uma rede de canais, certo? A rede de canalículos, onde o retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome pela associação que ele faz a ribossomos aderidos à sua parede, certo? E qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Ele tem a função de síntese de proteínas para essas proteínas serem exportadas para fora da célula, certo? Por isso, a posição do retículo endoplasmático rugoso sempre muito próximo ao núcleo, para receber a informação enviada do núcleo via RNA mensageiro, certo, pessoal? Então ele recebe ali aquele RNA com a informação da síntese de proteína e realiza a formação dessa proteína aí para exportação depois de uma substância, tanto faz. Bom, retículo endoplasmático liso ou então não granuloso, ele vai estar atuando, certo, na síntese de lipídios, hormônios, esteroides e também ajuda na desintoxicação e armazenamento de substâncias. Então aí a gente tem a primeira organela, na verdade, o primeiro par de organelas, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e a sua principal função. Tudo bem? O segundo grupo de organelas que a gente vai estudar é o complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi, essa organela é representada por esse amontoado de sacos aqui, certo? E ele tem algumas vesículas que são liberadas a partir do complexo de Golgi. Qual que é a função dessa organela? Ele tem a função de sintetizar, armazenar, empacotar e exportar determinadas substâncias. Principalmente empacotamento e exportação de substâncias fica a cargo aqui do complexo de Golgi. E uma curiosidade sobre o mesmo. Ele é muito encontrado na região que a gente chama de região acrossomal do espermatozoide, como é mostrado aqui nessa imagem, aonde ele produz uma enzima chamada de hialuronidase, certo? Que é a enzima liberada ali para rompimento do gameta feminino e liberação do material genético no momento da fecundação, certo? Próxima organela é o lisossomo. Lisossomo é uma organela responsável pela digestão celular de macromoléculas. E dentro dessa função do lisossomo, nós temos algumas assim já pré-marcadas que a gente precisa lembrar. Primeiro, heterofagia e autofagia, tá? Quando a estrutura lisossomal precisa destruir um corpo estranho ou destruir a própria célula, tá? Estruturas internas da própria célula, ou então num processo que a gente chama de apoptose, que seria um processo de morte celular programada, geralmente relacionada com o envelhecimento celular. Tá? O lisossomo ele tem funcionamento em pH ácido, e aqui ao lado a gente mostra uma imagem do funcionamento do lisossomo. Então eu tenho aqui uma célula, essa célula se torna defasada, ela está velha, então, a estrutura lisossomal vai dar início ao processo apoptótico. Essa célula ela vai sendo degradada de dentro para fora, certo? E depois de ser completamente tirada em pequenos pedaços, entra em funcionamento um macrófago que faz a fagocitose dos pedacinhos dessa célula e dentro dele os lisossomos vão fazer a digestão dessas estruturas para finalização
e destruição dessa célula e depois reciclagem do seu material formante, certo? Próxima estrutura, os peroxissomos, aqui representadas nessa micrografia por essas estruturas grandonas aqui marcadas com o P. O peroxissomo ele é formado a partir do retículo endoplasmático rugoso e tem a função de metabolizar substâncias do grupo dos peróxidos e subprodutos tóxicos produzidos pela célula, ou seja, ele faz a desintoxicação da célula a partir das suas excretas produzidas, certo? Dos seus subprodutos metabólicos que sejam tóxicos. Próxima estrutura seria o vacúolo, aqui representado dentro de uma célula vegetal. O vacúolo, que é essa bolsa gigantona aqui, ele tem a função de controle osmótico da célula, fazendo o controle do volume de água intracelular, aumentando ou diminuindo esse volume de acordo com a necessidade da célula em se adaptar no ambiente no qual ela está inserida, certo? Outra organela importantíssima para vocês conhecerem é a mitocôndria, tá? A mitocôndria ela é a casa energética da célula, ou seja, a estrutura que vai produzir energia para a célula a partir da respiração celular aeróbica, tá? Uma característica interessante da mitocôndria é que por ter DNA especificamente, ou seja, DNA dela, DNA mitocondrial, ela é responsável por sintetizar as próprias proteínas e também por autorreplicar-se. Ou seja, no momento de síntese de novas células, as mitocôndrias se multiplicam sozinhas. Elas são encontradas aqui na base da peça intermediária dos espermatozoides, produzindo energia para que esse espermatozoide consiga nadar até o momento da fecundação, tá? E aqui dois artigos que eu coloquei, dois links para vocês, importantíssimos e muito modernos. Por quê? Boa parte dos livros didáticos que vocês forem olhar vai falar que o DNA mitocondrial ele é exclusividade da mãe. Por quê? Porque o pai, quando fecunda, o óvulo ele perde a peça intermediária aqui e o flagelo do espermatozoide, certo? E automaticamente ele também libera as mitocôndrias. Mas recentemente foi descoberto que o pai ele consegue também doar DNA mitocondrial para a formação do embrião, como vocês podem ver aí nessa matéria do jornal Ciência, certo? E dessa matéria da revista FAPESP, certo? Aqui o jornal Ciência, intitulado com o DNA mitocondrial, também pode ser herdado do pai e não somente da mãe. E aqui nesse segundo texto da revista FAPESP fala que herança materna e raramente paterna, mas que pode acontecer. Então a gente aí contradiz aquilo que é marcado nos livros, tá? Dentro do grupo dos plastos, que são outras estruturas celulares, tá? A gente tem uma divisão em plastos do grupo dos leucoplastos e plastos do grupo dos cromoplastos. Os leucoplastos, eles são plastos incolores, certo? Mas que têm a função de armazenamento, como é o caso, por exemplo, dos amiloplastos, que armazenam amido, oleoplastos, que armazenam óleos, proteoplastos, que armazenam proteínas, estruturas encontradas, por exemplo, em células vegetais, em regiões que a gente tem armazenamento de energia, como é o caso, por exemplo, sementes, amendoim, soja, por exemplo, são grãos que guardam uma grande quantidade energética. Tá? Isso está relacionado com a presença ali de oleoplastos, proteoplastos e amiloplastos nessas estruturas. Mas nós encontramos também nas raízes e no caules, por exemplo, raízes tuberosas, caules tuberosos, todos esses têm armazenamento a partir de leucoplastos. E os cromoplastos já são aqueles plastídeos coloridos, tá? São estruturas coloridas que carregam com eles pigmentos, como é o caso dos plastos encontrados em algas, em flores e frutos, tá? E aqueles que carregam o cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese, certo? E por último, pessoal, mas não menos importante, nós temos a hipótese endossimbiótica, que traz a associação de indivíduos, certo? Antigos que seriam aeróbios de vida livre, certo? E indivíduos antigos que seriam fotossintetizantes, tá? Procariontes,
aeróbios, heterótrofos, certo? E procarionte, aeróbios, fotossintetizantes. Esses dois indivíduos provavelmente teriam sido englobados por uma célula procarionte um pouco mais antiga, e como esses carregam um DNA próprio, muito provavelmente eles foram os responsáveis pelo surgimento das organelas, como é o caso da mitocôndria, relacionado ao procarionte aeróbio, e o cloroplasto, que também tem material genético exclusivo relacionado ao procarionte fotossintetizante. E aí, por fim, na evolução, nós temos o surgimento das células vegetais, certo? E das células animais. Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido aí sobre as organelas, certo? E as suas estruturas, né? As organelas membranosas, as suas estruturas e as suas funções, certo? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha arrebentado aí nessa aula. Se por acaso não entendeu, ó, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo e estuda pra valer, galera. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço do professor Beraldo.